Passando por várias universidades e alguns campos especializados na língua portuguesa, entre elas Unicamp, USP e uma universidade de Guarulhos, fui me informar sobre o que significa um termo, ou melhor dizendo, um estudo aprofundado a partir da dialética de Aristóteles, de Spinoza, que foi cunhado por diaglética. O que seria a diaglética? E lá fizeram todas as indicações de uma pessoa, de um profissional, de um estudioso, que pode explanar melhor sobre essa vertente da nossa língua portuguesa, a diaglética. E aqui eu chego na ALCEP. A ALCEP que reúne muitos, mas muitos certificados de uma pessoa única que granjeou todos esses reconhecimentos ao longo da sua carreira como linguista, como mestre e doutor em língua portuguesa. Lá em 81, o Centro de Ensino de Língua Portuguesa fundou, a partir do fenômeno da língua, estudado pelo filósofo grego e por Spinoza, a dialética, e que se encontra aqui por trás dessas cortinas de cor lusitana. E ele se encontra no seu espaço acadêmico e pedagógico. Não é, professor Bida? Professor Alcebiades Fernandes Júnior. Diga para nós o que é a diaglética. Muito bem. Você é o Marcelo Vieira, isso? Sim. Poxa, muito interessante a sua busca aqui, viu? Vamos explanar então o que significa diaglética. Aqui temos um recorte da palavra. Dia é o prefixo através, o GL vem de glotos, do grego, que significa língua, et, que é de ethos, do grego também, que significa comportamento, costume, e ica é o sufixo, que significa ciência. Muito bem, a diaglética é um projeto novo, é um estudo que está se configurando a partir da dialética da língua portuguesa, que foi a primeira obra que nós lançamos, mas ela foi resultado de uma pesquisa de 15 anos, aplicada no meio acadêmico, aplicada na população, o povo estudou esse estudo, e trouxe um resultado altíssimo de profissionais, como juízes, delegados, que se formaram, que eram simples pessoas adquirindo um conhecimento avançado da língua portuguesa. Então a dialética, a dialética da língua portuguesa, ela já recorta a língua em 8 níveis, enquanto que a linguística recorta em 3, que é o fonológico, morfológico e sintático. A gramática também divide lá em fonética, morfologia e sintaxe. É mais ou menos o corte da outra. A dialética da língua portuguesa é um estudo linguístico que olha a gramática e vê a língua inteira. E cria-se uma independência. O estudo dialética da língua portuguesa tornou-se um estudo autônomo, independente de outros livros. Por quê? Você tem tudo aqui, tem dicionário, ela tem esses radicais clássicos que formam as palavras, né? E aí a gente tem toda uma autonomia. Aí, desse estudo dialética, que ainda olha a conceituação gramatical, que ainda tem um pouco da perspectiva teórica da linguística, cria-se então a diaglética. A diaglética é algo novo, que exclui tudo que é conceito das gramáticas
e tudo que é teórico da linguística, que cria um campo, uma visão nova da língua. É o que nós vamos ver ali. Veja como os recortes são feitos. Tira-se do texto uma unidade, que se chama enunciado, aí dentro é que está a língua, é aí que nós vamos enxergar a língua. Aí o recorte é feito do enunciado, chama-se a estrutura, porque toda a língua, né, é de estrutura feitas para comunicação. Essa estrutura chama-se período porque ela é constituída de unidades. Quais são as unidades? As orações. Muito bem. Aí, de repente, a oração torna-se uma estrutura do quê? De palavras e locuções. Interessante. E o que mais que tem na oração? Tem um outro nível, que é o nível sintagmático, onde você encontra na mesma oração das palavras e locuções, você encontra o sintagma. Aí o sintagma passa a ser uma estrutura de análise. É outro estudo lá, é o nível morfossintático. E aí o que há dentro do sintagma? Palavra e locução. Veja, é um outro estudo da palavra e locução, dentro dessa estrutura. Aí nós tomamos um outro nível, que é o nível morfolexical, que é estudar as locuções encontrando palavras. Veja como toda a língua é recortada. Cada nível desse é um estudo que fazemos. Tá? Aí depois o que mais? Encontramos na palavra uma unidade chamada morfema. Esse é o nível morfêmico. Tá? E aí depois também, olhando a palavra, nós encontramos uma outra unidade chamada fonema ou grafema. O grafema produz a forma escrita da palavra. E o fonema produz a forma sonora da palavra. É assim, entende-se que a dialética é a ciência que estuda a língua através do seu comportamento. É um estudo objetivo das unidades linguísticas na formação de estruturas sem intermediação da semântica. Entendeu? Então é por isso que, olhando lá, a gente vê um outro nível ainda, que é o nível morfofonêmico, que é olhar a forma escrita do morfema que nos dá a ortografia. Daí vamos entender que há 6 tipos de unidades linguísticas, que é a oração, o sintagma, a locução, a palavra, o morfema, fonema e grafema. E aí essas unidades constituem essas estruturas tauxiadas, que seriam o período, né, a oração, o sintagma, a locução, a palavra e o morfema tornam-se estruturas feitas de unidades. Dessa maneira, a dialética faz as descrições, dividindo a língua em 8 níveis operacionais. É nesse sentido que nós entendemos que a dialética tornou-se um estudo único entre a linguística, que estuda as ações de língua, e entre as gramáticas, que estudam os usos, observando fontes na literatura. Essa, então, é a dialética da língua portuguesa. Dialética, então, é um estudo operacional de estruturas mentais que nós consideramos os níveis de descrição, como vocês viram, os 8 níveis de descrição. Cada nível desse é um estudo das unidades na estrutura, né? Fazendo a estrutura, que é uma estrutura para a comunicação. A língua passa a ser funcional para a comunicação, que é uma ciência mais geral. Aí nessa ciência geral entra os sinais de libras, entra a escrita que chamam de escrita mandarim, que é simbólica, hieroglifo. Tudo isso não é escrita, isso aí são símbolos, simbologias. E aí você tem então essa visão. A dialética vê a língua pela língua. Estuda-se a língua pela língua. A língua não é humana. A língua é puramente racional na inter-relação humana. Alô? Muito obrigado, professor Bida. Yes, sir.